Você já sentiu essa ansiedade como se fosse um alarme tocando, sem incêndio nenhum? O corpo em alerta, a mente acelerada, o coração tentando te proteger, mas te prendendo. Bem-vindo ao Estoico em 5, o canal onde filosofia estoica vira prática real, força interior, controle emocional e propósito, sem frase pronta e sem fantasia. Hoje você vai aprender 5 lições estoicas para vencer a ansiedade e o caos. Não para nunca mais sentir, mas para não ser governado por isso. Fica lá até o final, porque a 5ª lição fecha um ciclo. Ela transforma o caos em direção e a ansiedade em disciplina de caráter. Se esse conteúdo te fortalece, se inscreve no canal. Vamos começar. Ansiedade não é só medo do futuro. É a mente tentando controlar o que não controla. É o cérebro fazendo previsão de tragédia para te manter vivo, mas esquecendo que você também precisa viver. E o caos moderno é um multiplicador. Notificação, comparação, pressa, excesso de informação. Você tenta responder tudo, prever tudo, dar conta de tudo. E quando falha, porque qualquer humano falha, você chama isso de fraqueza. O estoicismo entra aqui como uma tecnologia antiga para um problema atual. Zenão de Sício, o fundador da escola, defendia que a vida boa não depende de uma realidade perfeita, mas de um bom fluxo guiado por razão e virtude. Isso muda o jogo. Em vez de pedir ao mundo que pare de tremer, você fortalece o chão dentro de você. E tem uma diferença crucial. Estoicismo não é reprimir emoção. É educar o julgamento para que a emoção não vire tirana. Se você está cansado de acordar já em guerra por dentro, esse vídeo é um mapa. Imagina que sua mente é uma cidade. Ansiedade é como um mensageiro correndo pelas ruas gritando "perigo!", mesmo quando o perigo é só uma hipótese. Os estoicos chamavam o primeiro impacto emocional de impressão, a primeira imagem mental, o primeiro aperto, a primeira história que surge. E a liberdade começa quando você aprende a dizer "eu vi essa impressão, mas eu não vou obedecer sem julgar". Crisipo de Sales, o grande sistematizador lógico da escola, colocava a lógica como ferramenta para não ser enganado pelas próprias conclusões apressadas. E isso é essencial para a ansiedade. Ansiedade é uma fábrica de conclusões rápidas. Agora eu vou te entregar 5 lições, como 5 cenas de uma jornada. Cada uma com um corte claro, uma ideia estoica e uma prática para você aplicar hoje. Vamos ao clímax. Primeira lição. O caos fica maior quando você tenta controlar o incontrolável. A ansiedade cresce quando tudo vira responsabilidade sua. Você tenta controlar resultado, opinião alheia, futuro, timing. E sua mente não descansa, porque sempre falta uma variável. Epicteto, ex-escravo e mestre da liberdade interior, deixou registrado: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O evento não te domina. O seu julgamento sobre o evento tenta dominar você. Então faz 2 listas agora. Coluna 1. Está sob meu comando. Atitudes, esforço, preparo, palavras, escolhas. Coluna 2. Não está sob meu comando. Reações dos outros, passado, sorte ou quando, o resultado imediato. Agora escreva a sua ansiedade do dia em uma frase. E pergunte, qual é a menor ação concreta na coluna do comando? Ansiedade perde força quando vira ação pequena e real. Segunda lição. Você não precisa acreditar no primeiro pensamento que aparece. Ansiedade é uma narradora dramática. Ela pega um atraso e chama de fracasso. Pega uma crítica e chama de rejeição eterna. Pega uma incerteza e chama de fim. Epicteto te dá a chave de novo. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Então a tarefa do estoico é questionar a impressão antes de obedecer. Marco Aurélio, o imperador filósofo, repetia para si a disciplina de voltar ao presente e limpar o julgamento. Quando vier o pensamento ansioso, faça o tribunal do pensamento em 30 segundos. Primeira pergunta: isso é fato ou previsão? Segunda: que evidência eu tenho agora? Terceira: qual resposta é mais virtuosa e útil? O objetivo não é pensar bonito, é pensar com honestidade e agir com dignidade.
Terceira lição. Rotina é armadura. Disciplina acalma o sistema nervoso. No caos, você vive reativo. E reatividade é combustível de ansiedade. Você acorda já correndo atrás do dia, sem centro, sem ritual, sem direção. Epicteto resume o espírito do treino. Suporta e abstente. Suporta o desconforto do que precisa ser feito. E abstente do atalho que te alivia hoje e te enfraquece amanhã. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, defendia que filosofia é prática diária de virtude, não ornamento intelectual. Então aqui vai um ritual simples, o 3-2-1 contra o caos. 3 minutos de respiração lenta e nomear a emoção. Ansiedade, medo, pressa. 2 decisões, uma coisa que você vai fazer e uma coisa que você vai recusar hoje. E um bloco, 25 minutos de foco numa tarefa essencial, sem multitarefa. Crisipo lembraria que a mente se confunde quando tenta fazer 2 guerras ao mesmo tempo. Disciplina não é prisão. É você criando um centro onde antes só havia sirene. Quarta lição. O tempo é o remédio contra a ruminação. Volte ao agora. Ansiedade te sequestra para um futuro imaginado. E ruminação te prende num passado reescrito. Você sai do presente, o único lugar onde a vida acontece, e vira refém de filmes mentais. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Quando você gasta o dia brigando com o que não existe ainda, você perde o dia que existe. Zenão falaria em viver conforme a natureza racional. Fazer o que cabe agora, com virtude, sem se dissolver em fantasia. Então use a âncora do presente em 4 passos. Olhe ao redor e nomeie 5 coisas que você vê. Nomeie 4 sensações do corpo. Pé no chão, respiração, temperatura. Escreva uma próxima ação concreta, mínima, e execute por 2 minutos, só para quebrar o feitiço. A ansiedade odeia o presente, porque no presente ela perde o argumento. Quinta lição. Aceite o destino sem se render. Transforme o caos em missão. Quando você resiste ao inevitável, o sofrimento dobra, porque além da dor, você adiciona a revolta constante. E revolta constante cansa mais do que o próprio problema. Marco Aurélio deixou registrado: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Cleantes, sucessor de Zenão no espírito do hino a Zeus, expressa o alinhamento com a ordem maior, caminhar com o destino em vez de ser arrastado por ele. E Hierocles, com seus círculos, lembra que propósito cresce quando você sai da prisão do eu e expande responsabilidade. Eu, família, comunidade, humanidade. Agora faça 2 promessas para vencer o caos. Primeira promessa de destino. Escolha um problema atual e diga, com firmeza, eu não escolhi isso, mas eu escolho quem eu viro diante disso. Segunda promessa de contribuição. Faça hoje um ato de utilidade real. Ajude alguém, resolva algo que evita sofrimento alheio, ofereça presença. Ansiedade diminui quando a vida ganha missão. Você para de perguntar, e se der errado? O dia inteiro. E começa a perguntar, qual é o meu dever agora? Vamos fechar essa jornada como quem acende uma tocha na chuva. Hoje você aprendeu 5 lições estoicas para vencer a ansiedade e o caos. Solte o incontrolável e assuma o comando do que é seu. Não obedeça o primeiro pensamento. Julgue antes de reagir. Use rotina como armadura. Disciplina acalma. Caos intoxica. Volte ao presente. O agora é o remédio contra a ruminação. E transforme obstáculos em caminho e caos em missão. Agora, o passo que separa inspiração de transformação é simples. Escolha uma lição e aplique uma prática nas próximas 24 horas. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no Estoico em 5 e me diz nos comentários qual parte da ansiedade te domina mais hoje: o futuro, a opinião dos outros ou a falta de rotina.